Show, estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de Zabbix. Aqui nós discutimos sobre monitoramento com Zabbix e compartilhamos toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a se especializar cada vez mais em Zabbix. Eu sou o Robert Silva e o tema de hoje a gente vai falar sobre a diferença do Zabbix Agent passivo para o Zabbix Agent ativo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo bem? Confirmem só se o áudio está ok, se está tudo bem para vocês. E a gente já vai dar sequência aqui. Muito boa tarde a todos. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Como de costume, eu já vou abrir aqui um bloco de notas, então, para a gente passar pelos conceitos, né, do Zabbix Agent e depois, sim, a gente vai avançar para as configurações, qual que é a diferença de configuração entre um e outro, e assim por diante. Antes, a gente precisa dar uma olhada nos conceitos, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, nosso bloco de notas já está aberto. Peço que vocês validem para mim se o áudio está ok, me informem se está tudo funcionando para vocês. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos começar aqui pelo que é o Zabbix Agent, né? O que é o Zabbix Agent, tá? Muita gente que está começando com o Zabbix, está começando a mexer agora, basicamente instala a gente, coloca o template, aí não sabe dizer por que funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, e assim por diante, tá? O Zabbix Agent, pessoal, ele é uma aplicação, né? Então, vamos colocar aqui resumidamente, né? Então, resumidamente, é uma aplicação que instalamos onde temos poucos recursos, digamos assim. Por exemplo, a gente vai instalar em sistema operacional, ok? Então, o Zabbix Agent, ele suporta em Windows, ele suporta em Linux, ele suporta em FreeBSD, OpenBSD, HP, UX, AIX, macOS, entre outros, tá? Então, para resumir, ele é um multiplataforma, tá? Então, nós podemos instalar o Zabbix Agent em diversos sistemas operacionais, ok? E através dele, a gente vai ter algumas métricas ali, onde a gente pode, por padrão, já estar utilizando, como, por exemplo, uso de CPU, uso de memória, espaço em disco, monitoramento de processos, monitoramento de serviços. Todas essas métricas, elas já são monitoradas nativamente pelo agente. A gente não precisa fazer nenhum tipo de configuração, nenhum tipo de interação, ok? Porém, ainda assim, nós temos o quê? Nós temos dois tipos. Temos aqui, então, tipos do Zabbix Agent. Nós temos o passivo e também nós temos o ativo, tá? Esses dois aqui, pessoal, depende muito da utilização, qual que é o melhor, qual que é o pior, tá? Mas vamos ver no detalhe, né? Vocês sabiam que existia dois tipos de agente? A gente vê lá que na interface web, né, nós temos tipos de item. Entre os tipos de item, nós temos Zabbix Agent e depois a gente tem Zabbix Agent Active, certo? Mas provavelmente muita gente que está começando ou que ainda não se especializou com o Zabbix, ele não tem esse contato direto, né? Não consegue saber o que é, qual que é a diferença, o que muda no momento da configuração, tá? Então, para vocês terem ideia, nós temos que ter em mente, então, que nós temos Zabbix Agent passivo e ativo, ok? Como que funciona o Zabbix Agent passivo? O Zabbix Server, tá? Ou proxy se conecta no Zabbix Agent e solicita o monitoramento, tá? Então, para cada tipo de monitoramento, o Zabbix Server ou o Zabbix Agent faz a conexão direto no nosso agente, tá? Então, isso significa que a gente precisa, por exemplo, necessário liberar a conexão de entrada no firewall do SO. Então, eu preciso liberar essa conexão para que eu consiga fazer essa conexão e extrair as informações do nosso agent, tá?
E como é que funciona o passivo, Robert? Já se o ativo funciona dessa forma, na verdade, o passivo funciona dessa forma, como é que funciona o ativo? Então, o ativo é ao contrário, né? O Zabbix Agent se conecta no Zabbix Server ou proxy e solicita todos os itens que precisam ser monitorados, tá? Então, ele faz essa solicitação, efetua a coleta, armazena em um buffer e envia a cada 5 segundos por padrão. A gente vai ver esses parâmetros no arquivo de configuração, tá, pessoal? Mas, então, nós temos essa diferença aqui. Então, nós temos, então, tipos do Zabbix Agent, nós temos o passivo, nós temos o ativo, ok? Nesse caso aqui, ó, o Zabbix Server, o Zabbix Proxy, né, no caso do passivo, o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy se conecta no Zabbix Agent e solicita o monitoramento. Então, para cada item que o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy fosse conectar, ele vai fazer uma conexão. Então, conectou uma, pegou um item. Conectou duas, pegou um item. E o agente, ele manda o resultado imediatamente, tá? Diferente do ativo que a gente viu ali, que ele efetua a coleta e armazena em um buffer e envia a cada 5 segundos para o padrão, não, no passivo ele conectou, o Zabbix recebeu a conexão e ele já envia. E aí nós temos alguns pontos, né, que a gente precisa começar a tomar cuidado quando a gente começa a escalar um pouco mais o ambiente. Por exemplo, se você vai fazer um monitoramento e esse monitoramento é um script ou é alguma chave do Zabbix mesmo, e ele demora muito tempo, né? Demora, por exemplo, 10 segundos. Você vai ter um fileiramento, tá? Porque, lembra como ele é enviado automaticamente? Então, ele espera ele espera um dado ser enviado para o server para depois começar a coletar outro. Então, você tem que ficar esperto nisso. Porque, de repente, se ficar muito lento, você pode ter algum problema, né? Pode demorar para responder uma informação do agente e assim por diante, tá? Mas, Robert, qual que é o mais custoso, qual que é o menos custoso em relação ao desempenho para os Zabbix? Em relação ao desempenho para os Zabbix, o melhor é sempre a gente estar utilizando o modo ativo, ok? Porque vocês vão estar vendo que no modo ativo, a gente só tem uma conexão. Depois, o próprio agent ele faz toda o seu preparo dos itens ali internamente e depois aí sim ele envia, tá? Vamos ali para o draw.io e vamos fazer um desenho para a gente simular essa configuração aqui, beleza? Então vamos lá, aqui no draw.io eu vou colocar aqui que a gente tem o nosso Zabbix Server, ok? Olha só, e um ponto importante do Zabbix Server, pessoal, ele fica aqui, ó, listen port 10.051, beleza? E aí nós temos, do outro lado, nós temos o Zabbix Agent, ok? Então, deixa eu diminuir aqui esse quadrado, olha só, nós temos o Zabbix Agent passivo, que ele está com listen port na porta 10.050, ok? Perfeito. Então, a conexão que sair aqui do Zabbix Server, olha só, atente-se ao seguinte. No Zabbix Server, nós temos aqui o Zabbix Server, então ele vai se conectar para recuperar as informações do agente passivo. O que ele leva em consideração nessa conexão, pessoal? Deixa eu colocar aqui esse texto, olha só. Beleza. Olha só, o Zabbix Server ele leva em consideração então aqui, ó, se conecta com base no endereço IP da interface e na porta, tá? A gente vai ver lá no cadastro de hosting, a gente consegue definir o endereço IP e uma porta, ok? Então, é nessas opções que aqui o Zabbix Server vai se orientar para fazer a comunicação. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, olha só, se conecta com base no endereço IP da interface e na porta. Então, a gente vai ter, por exemplo, o seguinte, eu vou pedir, então, para o meu agente, uso de CPU em porcentagem, ok? Então, o Zabbix Server, ele vem aqui, ó, ele solicita, tá, o uso de CPU em porcentagem, por exemplo, e imediatamente, tá, a gente vai ver que imediatamente o Zabbix Agent, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, um retorno, vamos pegar esse retorno aqui, eu vou colocar nessa forma aqui, ó, só para a gente observar. Então, aqui o Zabbix Agent
a gente pode definir que imediatamente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Imediatamente, ele envia imediatamente o Zabbix Agent envia o resultado do item, tá? Então, podemos colocar aqui, ó, que o Zabbix Agent envia o resultado do item. Então, a gente tem esse lado da conexão, tá? Então, a gente tem esse lado aqui da conexão. Então, o Zabbix Server, ele se conecta, ok? Então, aqui, cada conexão, por exemplo, se eu quero item uso de CPU, o Zabbix Agent envia. Eu quero uso de memória, o Zabbix Agent envia. Então, isso eu estou onerando os dois lados. O Zabbix Server, porque ele precisa de mais processos para se conectar nesses hosts, e também o Zabbix Agent, tá? Porque ele está recebendo várias conexões, está recebendo múltiplas conexões ali. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui quando a gente está falando de agente ativo e passivo? Como que tá para vocês? Me respondam se até agora está claro, se vocês tinham essa clareza durante a utilização do agente ou ainda não. Me falem, por gentileza, aqui nos comentários. Olha só, já tem o Guilherme aqui falando como fazer o monitoramento de perdas de pacote via ICMP. Isso é bem tranquilo, não está relacionado ao agente. A gente tem um item de Simple Check ali. Tá? Então é bem tranquilo. Eu vou mostrar no template ali como é que ele faz, só para vocês terem uma ideia. Agora, referente ao agente passivo. Vocês sabiam que era esse processo aqui? E que a gente tinha que ter em mente essa opção aqui, ó, ele se conecta com base no endereço IP e na configuração da porta, tá? Só que aí, ó, tem um ponto importante. A gente vai ver na prática, além do endereço IP e na configuração da porta, a gente tem também, ó, nesse caso aqui, vamos separar em duas etapas, tá? Enquanto vocês me respondem. Front-end, tá? No front-end, então colocar endereço, IP e porta da interface. Olha que legal. E aqui, ó, no Zabbix Agent, e aqui vamos colocar 2 ou agent, né? Zabbix agentd.conf, tá? Em um desses dois arquivos, depende de qual versão do agente você tá utilizando, mais para frente a gente pode ver as versões do agente e assim por diante, ok? E aqui, ó, então nesses arquivos aqui a gente vai ter o parâmetro server igual listen port igual, que por padrão é 10.050, tá? Então, por padrão, a porta de conexão do Zabbix Agent é a 10.050. Muita gente se confunde. Então, quando você estiver dentro de um projeto, se for solicitar a liberação, você fala, se for passivo, o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy vai se conectar, eu preciso lá no firewall do Linux ou do Windows e liberar a porta 10.050. Tá bom? Então, nós temos aqui essa parte. Beleza. E aí, a gente vai ter o seguinte, pessoal. A gente vai ter aqui, ó, o nosso Zabbix Agent ativo. O Zabbix Agent ativo, pessoal, ele não tem uma porta, né? Ele não tem uma porta. Por que que ele não tem uma porta? A gente vai ver o sentido dessa daqui, ó, ao contrário. Olha que bacana. A gente vai ver aqui, essa seta aqui, ó, ela vai estar ao contrário. Porque vocês lembram? Quem se conecta agora é o agente ativo. Então, o fluxo basicamente vai ser assim, ó. O fluxo vai se conectar. Então, o Zabbix Agent vai se conectar no Zabbix Server na porta 10.051, tá? Vamos colocar aqui, ó. O agente conecta no server na porta 10.051, ok? Informando que, olha, eu sou o agente. E como que ele faz essa conexão? Com base no hostname, tanto da interface web, quanto no arquivo de conf do agent, tá? Então, sempre vai ser com base no hostname. Então, a gente vai ter um parâmetro hostname aqui no Zabbix Agent ativo e um parâmetro também hostname lá na hora de cadastro de um host. Se forem diferentes, esses itens não vão funcionar, tá? Beleza, recebeu essa conexão, o que que o server vai falar? O server vai falar o seguinte, ele vai pegar aqui, ó, deixa eu colocar outra setinha aqui. Olha só, show. O Zabbix Server vai falar o seguinte, ó, vamos até colocar aqui, ó. Olha só, eu preciso dessa lista de itens.
Então, a gente aqui já tem essa informação de qual que é a lista de item que o server precisa, tá? Então, eu preciso dessa lista de item. O que o agente vai fazer? O agente simplesmente vai vir aqui, tá? Vamos voltar aqui, olha só. Tem a conexão agora, tá? O Zabbix, ele vai falar o seguinte, olha só. Agora ele começa a retornar, então, uso de CPU em porcentagem, uso de memória em porcentagem, quantidade de processos XYZ, espaço livre em disco, tá? E aqui, e etc. Então, olha só como fica claro quando a gente vê esse desenho, como que o Zabbix se comporta, né? Então, ele pega todos os itens ali, tá? Que o Zabbix Server falou, eu quero essa lista aqui. E aí ele envia, tá? Só que aí vocês podem se perguntar, Robert, mas se, por exemplo, eu fui lá e mudei quais são os itens que esse agente precisa coletar. O que eu vou fazer? Então, o agente ele tem um parâmetro que ele, a cada 120 segundos, ele se conecta novamente no Zabbix Server. Tá claro para vocês isso daqui? Vocês tinham noção ou não? Tá? Só avisa aqui para mim, para a gente continuar verificando isso daqui. Beleza? Show de bola. Vou aguardar a resposta de vocês aqui. Enquanto isso, eu já vou abrir um terminal. Então, vamos ver na prática como tudo isso daqui funciona, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos vir aqui, ó. Vou conectar uma máquina, o meu Zabbix Server, ele já tem um agente instalado, né? Se eu vir aqui, rpm-qa, pipe grep, agent, tá? Olha só, tem o agente 2. Eu vou remover esse cara, então, em remove, Zabbix-agent 2. Vou remover os arquivos de configuração e a gente vai começar do zero. A gente vai instalar novamente e vai configurar essas informações. Então, se eu vim aqui, ó, deixa eu apagar, rm-rf, Zabbix-agent 2.conf. Ok? Pronto. Já apaguei tudo aqui pra gente, beleza? Agora vamos lá, vamos fazer a instalação do agente 2. Estou para fazer a instalação do agente 2, nesse caso eu estou no CentOS, vamos ver. cat-tc/release. Coloquei aqui errado. Olha só, nós estamos no CentOS 8, então a gente pode utilizar aqui, ó, para fazer a instalação do agente 2 no CentOS 8, a gente vai utilizar dnf install -y zabbix-agent 2. Tá? Pergunta importante ali, precisa configurar o C-Linux para o agente 2 funcionar? No caso do CentOS, qualquer aplicação que rode, se o C-Linux estiver ativado, você precisa configurar. Nesse caso aqui, nós estamos com o C-Linux desativado. Então, você vem aqui, ó, status, nós temos aqui C-Linux disable, tá? Mas sim, se você tivesse com o C-Linux habilitado, você precisa configurar para o agente funcionar. São configurações diferentes? Preciso só validar. Mas pode ser que sim, porque a conexão é de entrada, a outra é de saída, né? Então, talvez você precise de duas regras no C-Linux. Eu nunca cheguei a testar nesse ponto, mas é algo que a gente pode fazer teste se necessário. Beleza? Show de bola. Então, eu já instalei o agente. Agora eu vou vir aqui, ó, cd/etc/zabbix, tá? E agora eu tenho aqui o arquivo Zabbix-agent 2, beleza? Então, se eu vim aqui, ó, Zabbix-agent2.conf, nós temos alguns parâmetros, tá, pessoal? Então, eu vou subir aqui o arquivo de configuração e vou mostrar esses parâmetros para vocês. Aqui já fica uma dica importante, né? Peço, por favor, não utilize o agente com aqueles arquivos de configuração reduzido. Parece que a galera tá com preguiça, pega só os parâmetros que precisa e cria um arquivo novo. Isso, falando a grosso modo, tá? Bem curto e grosso mesmo, fica uma merda, porque depois você vai fazer administração, você vai fazer automação, você vai verificar alguns parâmetros e você vê que o agente, ele tá todo zoado. Tá? O arquivo de configuração do agente está tudo zoado. Então, se você quer realmente se tornar um especialista Zabbix, você quer ser referência nessa área, comece pelo seu Zabbix Agent. Não utilize o Zabbix, o arquivo de configuração do Zabbix Agent de forma reduzida. Qual que é de forma reduzida? O bonito vem aqui e apaga todos os itens, né? Todos esses parâmetros que estão comentados. Cara, não apaga. Se eles estão aqui, é porque eles são os padrão, tem algum motivo, você pode constar como referência e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá.
Estamos aqui com o arquivo de configuração do Zabbix Agent e vamos ali até as opções necessárias. Lembrando que aqui nós estamos com o Zabbix Agent 2, então ele tem alguns parâmetros a mais, algumas informações a mais, como o plugin. Mas, nessa live aqui, a gente não vai entrar... Não vamos entrar nesse mérito do Zabbix Agent 2. Nós vamos continuar aqui só com as configurações do passivo e do ativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, se eu vir um pouco mais para baixo aqui, olha só que importante. O arquivo de configuração já diz para você o que você está fazendo. Então, olha que show de bola. Passive Checks Related. Então, relacionado às checagens passivas, tá? Quando a gente tem a checagem passiva, a gente tem o seguinte, olha só, server 127001, tá? Isso daqui eu estou falando qual que é o IP do meu Zabbix Server. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou vir aqui, ó, e vou alterar para 0055. Então, é o IP público do meu Zabbix Server, né? IP público não, o meu IP de LAN. Por que eu estou colocando IP de LAN? Porque eu vou mostrar para vocês o teste, né, de conexão com outro utilitário e para vocês já irem se acostumando qual que é o IP do seu Zabbix Server, beleza? Então, coloquei aqui, ó, Zabbix Server 10.0055. Agora eu estou falando Listen Port, então qual que é a porta padrão do meu agente? Por padrão é 10.050. Olha só, o agente irá escutar essa porta para conexões do server ou do proxy, no caso, tá? Robert, eu posso mudar essa porta? Pode, mas o porquê que você vai mudar essa porta? Existem algumas situações que vocês vão mudar essa porta. Sabe que situação? Vou pegar o seguinte aqui, imagina que você quer monitorar, tá? Então, por que eu mudaria a porta do meu Zabbix Agent? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Por que eu mudaria a porta do meu Zabbix Agent? Vamos colocar que você tem o seguinte, você tem aqui uma nuvenzinha, tá? Essa nuvenzinha é a nossa querida internet, beleza? Tá feio aqui esse texto, vamos colocar direto. Então, nós temos aqui a nuvenzinha, vai ser a nossa internet, ok? Aí você tem algum lugar aí da internet, você tá com o seu Zabbix Server, beleza? Aí você tá com o seu Zabbix Server. Aí o que que acontece? Provavelmente você já fez isso. Você tem vários servidores, então você tem SRV1 para monitorar, você tem o SRV2, isso aqui dentro do cliente, tá? SRV2, e você tem o SRV3, beleza? Tá? Só que esses servidores aqui, para eles saírem para a internet, o que que acontece? Eles têm um firewall, né? Então a gente pode até colocar aqui, ó, firewall. Eles têm um firewall. Vamos ver se eu acho aqui uma fotinha de firewall. Não tem, olha que triste. Acho que na verdade travou aqui meu draw.io, travou. Mas vamos lá enquanto ele destrava. Aqui no meio dessa conexão do server 1, server 2, server 3, você vai ter um firewall, tá? E esse firewall, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o DNAT. Então deixa eu vir aqui, travou de vez. Vamos abrir de novo aqui, vamos começar esse desenho do zero, tá? Então, deixa eu vir aqui. Olha só. Eita, travou tudo. Então, eu vou fechar aqui o draw.io. Vamos ver se ele destravou. Não destravou. Então, vamos fechar aqui, vamos aproveitar que está ao vivo. Ah, foi. Olha só. Estava só procurando. Foi aqui, ele achou os firewalls. Maravilha, menos mal. Olha só, nós temos um firewall aqui, tá? Esse firewall está no meio do caminho. Então, nesse firewall aqui, nós vamos ter, por exemplo, essas conexões, né? Então, o firewall aqui para o server 1, nós temos o firewall aqui para o server 2, ok? E nós temos aqui o firewall para o server 3. Quando a gente vai receber uma conexão de fora, o que que vai acontecer? Tá? Então, esse server aqui está direto para a internet, por exemplo. Quando a gente vai receber essa conexão de fora, o que que vai acontecer? A gente precisa aplicar um negócio que se chama DNAT, tá? DNAT. Para quem não conhece de redes de computadores, tá? O DNAT ou Destination NAT, tá? Acho que eu escrevi Destination errado ali. DNAT, Destination. Vou colocar Destination NAT. O que que significa? Que você vai fazer o Network Translator, né? Então aqui para o endereço de destino. Então, olha só, no seu Zabbix Server, você vai falar o seguinte, vamos supor que aqui a gente tenha o IP, sei lá, 200.110.156. sei lá, 192, é um exemplo. Não sei se esse IP existe, pode ser que exista, caia em alguém, mas assim,
Fica aí, não foi de proposta, nós não sabemos. Então, aqui no server, você vai ter um host, né? Você vai ter um host, esse host vai ser o quê? Ele vai ser, por exemplo, opa, deixa eu acertar só essa seta aqui. Tá, show. Nós vamos ter aqui o host SRV1, tá? Esse daqui já está na porta 10.050. Então, esse aqui já tá, é o primeiro host, já está na porta padrão. Maravilha. Só que o que acontece? Você tem mais 2, 3 hosts. Então, você vai colocar isso daqui, né? Host SRV 2, 10.050, sei lá, 10.057, ou geralmente o final do IP. Aí depende muito da regra. Isso acontece muito quem não sabe a diferença entre agente ativo e passivo. Então, vai se deparar com essa situação com certeza. Eu já me deparei, muitos dos meus alunos já se depararam, muitos dos meus amigos também já se depararam, mas isso aqui a gente pode falar que é um erro de desenho de arquitetura, porque o Zabbix Server, ele não necessariamente poderia trabalhar dessa forma, tá? Nesse formato aqui, a gente tem a conexão passiva, já que a gente tem o Zabbix Server se conectando. Agora, vocês concordam comigo, agora que vocês já sabem o que é Zabbix a gente passa ativo, vocês concordam comigo, se o ativo fosse se conectar, não depende da porta que está aqui, porque a gente vai se conectar no IP do nosso server. Então, se fosse o ativo, a gente faria isso daqui, ó. Em todos os servers, tá? Em todos os servers, todos os hosts, teria o seguinte, olha só. Teria o seguinte, ó. IP server a porta 10.051. Pronto. Então, o que eu teria? Então, eu teria somente uma regra de saída quando eu usar o ativo. Então, vamos supor que aqui é o ativo, tá? Nesse caso de ser aqui o ativo, eu só tenho uma regra de saída, porque o IP do server é o mesmo, a porta é a mesma, eu só tenho que liberar a saída no firewall, não preciso mais liberar a entrada. Então, vocês estão vendo um exemplo prático? Claro que para quem vai monitorar somente sua rede local, não vai se deparar com isso, tá? Mas quem for monitorar outras redes de outros clientes vai se deparar, principalmente se não utilizar a Zabbix Proxy. Então, fica de olho na nossa agenda, que logo, logo vai ter uma live sobre Zabbix Proxy. Na verdade, logo, logo não. Hoje à noite vai ter Zabbix Proxy na prática, tá? Então, hoje à noite a gente tem o Zabbix Proxy na prática às 8 horas. 8 horas. É isso aí. Show de bola. Então, com base nesse desenho aqui, que a gente vê a necessidade de alterar ou não esse listen port. Então, vocês viram que, se vocês forem utilizar passivo, sim, você precisa alterar, tá? Mas, nesse caso, é uma máquina só, a gente não vai fazer alteração. Mas, caso vocês queiram utilizar o passivo através da internet, vocês já sabem que é esse parâmetro aqui no Zabbix Agent que vocês precisam alterar, ok? Não sei se eu comentei, mas reforçando aqui no Zabbix Server, eu estou passando o IP do servidor que eu autorizo a conexão. Então, eu posso passar um único IP, eu posso passar um Ranger IPv4, eu posso passar um range IPv6, eu posso passar um nome de domínio também. Já teve diversas situações onde eu tive que passar nome de domínio. Por exemplo, quando eu configuro um cluster em cima de Docker Swarm, o Zabbix Server ou os proxies, eles podem rodar em uma das 3 máquinas. Então, ao invés de colocar os 3 IPs, porque meu cluster pode aumentar, eu coloco um nome de domínio e esse nome de domínio aponta para esses 3 IPs. Beleza? Então, aqui nós temos o server, listen port, listing IP, então o IP que eu vou colocar para escutar, tá? E assim por diante. Status port, nós vamos verificar, depois a gente tem as configurações do Zabbix Agent ativo. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no passivo, tá? Então, vou fechar aqui, alterei ali, e vou reiniciar o serviço. Server, service, Zabbix-agent 2, restart. Beleza, restartou. Antes de eu dar sequência aqui, só deixa eu perguntar para vocês. Tá claro o entendimento? Vocês estão entendendo realmente a diferença do agente ativo para o passivo, do passivo para o ativo? Pelo menos a teoria já está ok. Agora a gente vai ver na prática, beleza? Deixa eu ver aqui no YouTube, porque no StreamYard pode ser que demore um pouco mais os comentários. Vamos ver aqui. Show. Por enquanto, vocês estão entendendo, tá bem tranquilo, tá? Qualquer coisa, vocês me avisem aqui. Beleza? Maravilha. Então, temos aqui Server, Zabbix 2 Restart. Agora eu vou mostrar um utilitário para vocês, que é para fazer teste. Observem o seguinte, provavelmente vocês já se depararam com isso. Zabbix get -s 127001-k system.uname. Olha só, get value error, connection reset by peer, check access restrictions em Zabbix Agent Configuration. Então, é muito comum vocês verem isso na interface web. Isso significa que o endereço IP
que está configurado no agent, tá? É diferente do endereço IP do seu server. Beleza? Robert, não tenho certeza, nunca vi na interface web. Então, vamos lá. Vamos criar um host aqui, ó, configuration. Opa, tá carregando aqui. Estou através da VPN, então pode ser que dê uma certa lentidão. Maravilha. Se eu vim aqui, ó, configuration hosts, tá? Eu vou criar um host passivo. Então, vou vir aqui, eu tenho alguns testes estendi e tal. Vou vir aqui, eu vou criar um host chamado passivo. Esse host eu vou colocar no grupo lives, beleza? E aqui, olha só, 127.0.0.1, tá bom? Vou associar aqui. Não vamos mexer com template, com itens agora. Desculpem. Vocês já sabem que, ou se não sabem também, eu vou falar mais sobre o porquê não usar os templates padrões, mas para a gente fazer um teste, eu posso vir colocar aqui um template padrão. Vamos colocar o S Linux by Zabbix Agent. Olha que bacana, o S Linux by Zabbix Agent. Vou adicionar, maravilha. Adicionei, então eu já tenho o meu host passivo. Então, se eu vim aqui, ó, já tenho um host passivo, ok? Vou vir aqui só no meu terminal e vou fazer um reload, tá, pessoal? A gente vai ver em outros momentos, em algumas lives também eu já falei, sobre o Configuration Syncer. Então, tudo que você fizer na interface web, ela vai para o banco de dados depois que o Zabbix Server se conecta e traz isso para a memória para começar as coletas, né? Como isso é um padrão de 1 minuto, a gente vai acelerar esse processo. Então, Zabbix Server -R config cache reload. Quem estiver vendo a live, quem estiver vendo a gravação, se quiser que eu faça conteúdos dedicados a explicar esse configuration cache reload, deixa nos comentários que aí sim, se tiver um número legal de gente interessada, a gente grava esse conteúdo, tá bom? Show de bola. Feito isso daqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou em um dos itens aqui, né? Vou selecionar uns itens aqui, eu vou dar um execute now só para a gente simular o erro, para a gente ver o que está acontecendo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar esses 3 itens aqui, tá? Esses 3 itens é o suficiente. Então, se eu vim aqui, execute now, ok? Isso já é o suficiente para tentar fazer a conexão e dar o erro, ok? Então, fiquem tranquilos. Se nesse caso aqui, ele vai ficar vermelho, e aqui eu tenho o Enable, tá vendo? E aqui ele vai ficar vermelho nessas 3 opções, que é o Host Availability. E algumas lives também eu já falei, em outros momentos eu tenho aulas exclusivas sobre isso daqui, tá? Mas se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse Host Availability, também deixa nos comentários, que dependendo da quantidade de pessoas, a gente vai estar gravando essa aula, tá? Então eu vou vir aqui em Apply. Olha só, deixa eu vir aqui, vamos atualizar o navegador. Se ele não travou, a gente vai atualizar. Mas o que me parece é que estamos travados. Olha só. Ao vivo. Se não der um erro, não é ao vivo, né, pessoal? Pronto, parece que já retornou aqui. Maravilha. Beleza. Olha só, aqui na nossa interface a gente já tem, então, ó, não pode pegar o valor, Connection Reset by Peer. Então, quando der um Connection Reset by Peer, pessoal, vocês já podem ir lá no seu arquivo de configuração e verificar o IP. Nesse caso aqui, como que eu faço para corrigir, Robert? Observem que a gente está apontando o IP do agente para 127.0.0.1. Basta a gente colocar o IP do nosso server, né? Porque aqui a gente está fazendo a entrada. Então, 10.0.0.55, tá? Vou adicionar. Em outros servidores que não seja o server, você vai colocar aqui nessa IP da interface o IP do seu servidor, tá? Do seu super real do seu servidor. E o IP do Zabbix Server vai estar lá naquele parâmetro server, tá? Então, feito isso aqui, atualizei o host. Vamos voltar no terminal, vamos fazer aquele reload de novo. Olha só. Beleza, reload feito. Vou vir aqui dar um apply. Olha só, ainda está vermelho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos forçar novamente, né? Então, eu vou pegar esses mesmos 3 itens iniciais e vamos dar um execute now para fazer o teste. Então, feito isso, vocês já vão observar que já vai sair ali de vermelho e vai ficar verdinho, funcionando perfeitamente, tá? Executei, olha só, a requisição foi enviada com sucesso. Vamos carregar aqui. Olha só, pronto, já está verde. Então, nosso item passivo já está funcionando. Já está funcionando, ok? Então, vocês podem observar que aqui ó, já está verdinho
então significa que a conexão está rolando, está tudo perfeitamente funcionando. Ok? Então, vocês viram, é bem simples a gente estar ativando o Zabbix Agent passivo. Agora, vamos para o ativo, né? Vamos lá no arquivo de configuração. Opa, tosse de novo. Vamos lá. Vim /etc/Zabbix agent2.conf. Abri o arquivo errado. É .conf. Olha só. Agora nós vamos para as configurações relacionadas ao agente ativo. Nas configurações relacionadas ao agente ativo, nós temos o seguinte, nós temos aqui, ó, Server Active. Nesse Server Active é o quê? Lembra que eu mostrei lá no desenho que é o agente que vai se conectar no seu server? Então, eu estou falando aqui, ó, em qual server que eu vou se conectar? Onde eu vou me conectar? Tá? E aqui você pode ter para mais de um servidor. Por exemplo, você pode ter um agente levando para 2 servidores. Então, você trabalha em uma empresa e já tem outra empresa monitorando aquele servidor. Então, ao invés de você trocar o agente ou assim por diante, você só vai lá no server ativo e troca, adiciona. Como que eu posso adicionar, Robert? Vírgula? Só colocar o vírgula. Então, 27001, eu vou colocar aqui, vírgula, o IP que eu quero, tá? Nesse caso, então, a gente vai fazer a troca. Vamos colocar aqui para... vamos vir aqui, ó. 127.10.0055, IP do meu server. E aqui, pessoal, é a grande diferença do agente ativo que muita gente ainda tem dúvida, que é o seguinte, nós temos o host name. Então, lembra que eu falei aqui no draw.io? Olha só, no draw.io eu desenhei para vocês. Cadê o draw.io? Tá aqui, ó. No draw.io eu desenhei para vocês. Então, o agente se conecta no server na porta 10.051 com base no host name. Então, com base no host name, tanto o host name no arquivo de configuração do agente, que é esse host name que eu estou mostrando, quanto na interface web. Então, os dois devem estar igual. Tá? Você não precisa ter a porta configurada. Você pode deixar a porta 0000 na interface, que vai funcionar. Claro que você pode ter o mesmo host, tá? Você pode ter o mesmo host funcionando tanto no passivo quanto no ativo. Isso é muito legal. A gente vai ver em uma das sequências de lives que a gente vai estar fazendo aqui, monitoramento de log. Então, você pode ter todo um host sendo monitorado de forma passiva e, no caso, monitoramento de log de forma ativa, porque vocês vão ver que o log só funciona de forma ativa, tá? Então, fica ligado nessas opções aqui. Mas hoje, para essa aula aqui, a gente vai separar, só para vocês verem a diferença, verem que não está coletando e assim por diante. Beleza? Então, show de bola. Então, lembre-se, desculpa, a conexão é com base no host name, então deve estar igual. Então, vim aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do host name vai ser ativo teste. Aqui também acontece um problema clássico, pessoal. Que problema clássico, Robert? É o seguinte, a galera configura um Zabbix Agent, tá? Aí coloca o nome do servidor e sai clonando as máquinas, beleza? Depois que eles saírem clonando as máquinas, começa a dar um monte de alerta. Ah, que o servidor reiniciou, que está diferente o uptime, assim por diante. Por quê? Porque tem 2 hosts, né? 2 hosts que estão com o mesmo nome no host name. E aí realmente vai dar problema, tudo bem? Beleza, para funcionar o agente ativo, a gente só precisa disso aqui. Server Active, hostname Active. Ah, Robert, mas eu vi em autorregistro que eu tenho esse hostname, tem hostname metadata. Cara, não se preocupa com isso agora. Não se preocupa com isso agora, tá? Na verdade, o hostname a gente tem relacionado, sim, ao ativo, mas para autorregistro que a gente precisa, host metadata e host metadata item. Só para vocês ficarem cientes, o que significa esse hostname, pessoal? Esse hostname é o seguinte, se eu não tiver com o hostname configurado, ele vai usar essa chave system.hostname. Essa chave, se a gente usar um get aqui, ó, ou melhor, Zabbix, tem outro utilitário para vocês ficarem de olho, depois a gente aprofunda. Zabbix agent2 -t system.hostname. Então, se vocês observarem essa chave em hostname, ela retorna o nome Zabbix-server, porque é o nome da minha máquina. Então, Robert, qual que é a melhor prática para mim configurar o meu arquivo de configuração? Então, a melhor prática para você configurar o arquivo de configuração do Zabbix Agent é deixar ele inteiro e no parâmetro hostname você comenta, tá? Você comenta e descomenta esse hostname item, ok? E eu vou descomentar aqui para vocês verem isso na prática. Então, olha só, descomentei esse cara, comentei o hostname,
Como eu não salvei outra vez, eu vou alterar o Active aqui de novo. Então, vou colocar aqui no Active 10.0.0.55. Beleza? Vamos vir aqui. Tá? Vou restartar o agente. Service, Zabbix-agent 2, restart. Ok? Restartei. Olha só o log do agente. Tail-F, var, log, Zabbix, agent 2.log. Olha só, ele subiu, só que ele já está falando, ó, não tem checagens ativas, olha só, no active checks on server, o IP do nosso server, para o host Zabbix-server, not found. Não tem, não funciona, porque eu não tenho esse host. Inclusive, a gente vai cadastrar um host aqui, ó, vamos lá, configuration, host, vamos criar um outro host aqui, vamos criar um ativo, agora, olha só, create, e aqui, ó, ativo, beleza? Grupo, lives, vamos vir aqui. Maravilha. O template, olha só. OS Linux by Zabbix Agent. Só que agora a gente vai selecionar by Zabbix Agent Active, tá? By Zabbix Agent Active. Beleza? Show de bola. Feito isso daqui, se a gente vir aqui, ó, vamos filtrar pelo grupo Lives. Então, vamos procurar pelo grupo Lives. No grupo Lives, olha só, nós temos aqui, beleza, ativo e passivo. Observe o seguinte, o passivo vai ficar o verdinho, porque é o server ou proxy se conecta, então o host availability vai ficar sendo exibido. No caso do ativo, não vai funcionar, turma, não vai funcionar esse host availability, porque é o agente que se conecta. Se a gente vir aqui, ó, vou fazer um reload para os descrentes não achar que é mentira, né? Então, vamos vir aqui, ó, reload, tá? Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Olha só, observe. 127.0.0.1, tá? 10.0.0.55, beleza? Maravilha. Então, eu vou vir aqui. Monitoring. Latest Data. Vamos tirar o Latest Data pelo grupo Lives. Ok. Show. E aqui, desculpem. Beleza? E aqui a gente pode verificar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um Zabbix, tá? Vamos pegar a aplicação Zabbix. Olha só, não tem aplicação Zabbix, vamos colocar Agent. A Agent tem. Observem que o passivo já tem os itens, tá? Up, beleza? O ativo não tem os itens, não tem. Por que não tem, Robert? Como assim não tem? Então vamos lá, vamos verificar. Olha só. Lembra que eu mostrei para vocês? O passivo está funcionando, né? Então, vim aqui é o agente, olha só. Sempre confundaram de falar o nome também. O passivo, né? Então, o passivo é quando o server se conecta, está funcionando, e o ativo não está funcionando. Caso vocês tenham isso no ambiente de vocês, cadastrei um host aqui, tá com tipo de item, né? Então, observem que a gente tem tipo de item, olha só, tipo Zabbix Agent Active, tipo Zabbix Agent só. Então, Zabbix Agent passivo, Zabbix Agent Active ativo. Então, observem, estou com um problema no ambiente, meus hosts não estão coletando. O que pode ser? Primeira coisa, vai lá no log no agente, tá? Olha só, tem o "-f". Ele já está falando, ó, não tem checagem ativa, porque não tem esse host. Então, vamos copiar esse nome aqui. Você só precisa cadastrar com o nome correto, tá? Vou vir aqui nesse host ativo. Configuration dele. Olha só, o visible name eu vou deixar ativo para ficar legal, porém, observem o host name. Então, não deixem de se enganar também. Isso aqui, ó, vai ser uma pegadinha, porque quem não prestar atenção nessa live vai falar, mas o visible name é diferente do arquivo de configuração. Beleza, mas a checagem do agente ativo, ela é baseada no host name, não no visible name, ok? Então, fica ligado nisso daqui, beleza? Vamos vir aqui, vou fazer o update, tá? Vou dar o update. E observe o seguinte, pessoal. O agente, olha só, se eu vim aqui, ó, grep, -i, refresh, /etc, /zabbix, agent2.conf, olha só, refresh active checks. Então, a cada 120 segundos, o agente vai lá no Zabbix Server e vai tentar a conexão. Para a gente não ter que esperar, o que a gente vai fazer? Nesse caso de laboratório, tá em produção, vocês mudem e espera, porque não tem como ficar alterando, por exemplo, restartando 3.000 agentes, tá? Então, é só aqui no nosso caso. Service, Zabbix-agent2, restart.
olha só, se eu vim aqui, ó, tail-f, a gente não vai ter mais aquele erro, tá? A gente não vai ter mais aquele erro de no server, tá? Que não tem aquele server, desse erro aqui, ó. No active server on server, ok? No active checks on server. Se a gente voltar para o nosso latest data, olha só que maneiro, vamos verificar aqui. Ah, esses caras aqui é 1 hora. Putz, 1 hora, Robert. Posso testar? Posso, como que eu posso dizer? Posso forçar? Não. Aquele execute now, ele só funciona para o agente passivo, tá? Então, mais uma dica, o execute now só funciona para o passivo. Ponto importante, o que eu posso fazer então, Robert? Para esse caso, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir em template, um link and clear, ok? OS Linux by Zabbix Agent. Beleza? Então, se a gente vir aqui, Active, Update, olha só, vamos voltar aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui, Monitoring, Latest Data, tá? Então, agora a gente vai forçar a conexão. Então, agora ele não vai esperar mais 1 hora, porque eu acabei de colocar o template. Então, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu vou dar um reload no server. Então, ele atualizou, que eu acabei de colocar o template, e agora eu vou dar um restart também. Então, beleza. Ele vai vir aqui e vai pegar as configurações lá, tá? No nosso Zabbix Server, e aí sim ele vai começar a coleta de dados. Então, se a gente aguardar aqui no Latest Data, em alguns instantes a gente já vai ter coleta do Zabbix Agent, que é o ativo. Beleza? Ponto importante para saber se funcionou é olhar esse log. Então, se você tiver esse erro, né, que a gente estava tendo, que ó, no Active Checks não vai funcionar. Beleza? Enquanto a gente aguarda a coleta aqui, vamos aguardar mais um minutinho, vamos ver se precisa fazer algum troubleshoot ou não. Eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Então, podem me mandar aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria saber se está claro para vocês. Ficou claro? Tá tudo show de bola, vocês entenderam? Tiraram todas as dúvidas agora sobre agente ativo e passivo? Beleza? Vamos aguardar aqui. Tem um delayzinho sempre quando eu faço as perguntas, eu imagino que vai ser imediatamente, mas não cai. Vamos aguardar aqui. Se não tiver nenhuma interessante, nenhuma pergunta, ou tá tudo ok, ou vocês ficaram com dúvida pra caramba. Então vamos imaginar que está tudo ok. Show, ali o Guilherme já falou que tá tudo ok pra gente. Vamos validar aqui, ó. Rapaz, será que ele vai demorar 1 hora? Provavelmente ele vai demorar 1 hora, então. Vai demorar 1 hora. É o ativo, faz parte. Ah, não, faz parte não vamos esperar. Vamos fazer o seguinte, tem que funcionar, né? A gente vai vir aqui, apesar de ser um template padrão, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente cria um item com 10 segundos só para mostrar para vocês ali que realmente está funcionando, ok? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no template e vou alterar os 3 itens do agente, vou alterar para quê? Para 10 segundos. Então, a gente já vai ver com 10 segundos que está tudo funcionando, tá? Então, vamos vir aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui OS Linux. Tiago, onde você repete o IP? Repete o IP dos dois, do server, no server activo? Você pode repetir, porque isso já deixa o agente preparado para receber os 2 tipos de conexão, né? Sim, pode fazer assim, não tem nenhum tipo de problema, tá? Eu vou filtrar aqui por esse status, ok? Esse aqui só tem 2, observem, o outro passivo tem mais um tipo de item, mais um item. A gente vai vir aqui, ó, update interval. Cadê? Aqui, update interval. Vamos colocar 10 segundos. Beleza? Feito isso daqui, vamos lá no nosso terminal. Reload. Vamos dar um restart agora no agente para ele buscar os arquivos de configuração de novo. Vamos ver o log aqui. Maravilha. Agora a gente já pode aguardar no latest data. Porque como é ativo, uma das desvantagens do ativo é essa, né? Olha só, passivo. Vamos tirar aqui. E vamos mostrar. Olha só, pronto. Version, Zabbix Agent. Olha só, o hostname do agente executando. Zabbix Server. Tá? 509 e assim por diante.
Maravilha. Pergunta, né? Do Rodrigo. Robert, o fato de ser agente ativo ou passivo gera impacto na minha fila? Gera em 2 sentidos, tá? Então vamos lá. O fato de ser agente, de ser ativo ou passivo, gera impacto na minha fila? Sim, gera. Se for passivo, qual que é o impacto? O passivo utiliza o puller, né, de puller. Então, você vai ver que você no seu server, o seu proxy, seu puller está com muita utilização e você precisa incrementar, você precisa aumentar, ok? Agora, se for ativo, você também usa um puller, só que o puller é chamado trapper, tá? Então, você vai ver no seu server, no seu proxy, como que tá os seus trappers, mas mesmo assim, você vai ter um problema o seguinte: se por algum motivo esse agent parar de se comunicar, imagina que desligar a máquina não volta mais. Como o server já mandou a lista de itens que ele quer coletar e o agente não conseguiu retornar essa lista, o que acontece? Todos esses itens vão ficar na fila, até você fazer alguma coisa com esse agente. Ou ele voltar à comunicação, ou você deletar esse host. Tá? Então, sim, se você tem um Zabbix Agent ativo, você vai ter uma fila maior no seu ambiente. Mas isso é de fato relacionado se as máquinas que você monitora estão realmente ativas ou não. Se não tiverem, vai causar esse problema. Ficou claro? Deixa um comentário aí para mim saber se está tudo ok para vocês. Beleza? Muito obrigado. Show de bola, turma. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Vamos ver, eu criei um roteirinho aqui para não esquecer nada. Entendendo a funcionalidade, demonstrando a coleta de dados, o host availability, que a gente viu a diferença, né? O host availability, ele fica verdinho quando a gente está utilizando passivo, quando a gente está utilizando não fica, tá? E chaves específicas para o agente ativo, tá, pessoal? É o seguinte, quando a gente usa ativo, a gente vai ver mais para frente, tem algumas chaves que só funcionam no ativo, como, por exemplo, a chave de log RT, log count RT, ok? Mas nós não vamos nos aprofundar nessas chaves agora, porque a gente vai ter uma live específica sobre o monitoramento de log, ok? Então, demais, eu vou abrir para perguntas, então vamos ver se vocês têm algumas dúvidas e a gente vai estar respondendo aqui, tá? Bom, melhor usar passivo, então? Não, eu gosto de utilizar o ativo, porque olha só, qual que é o problema da fila se a máquina está fora? Não vejo nenhum problema nisso, então eu prefiro usar o ativo. A única coisa que eu vou ter uma fila um pouco maior, sim, mas o que vai acontecer? O vídeo vai ficar disponível até amanhã só, depois sai do ar, tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu vejo, tá? Então é ponto importante só para os fortes que ficaram até o fim da live aqui. Eu, Robert Silva e JLCP utilizamos sempre que possível o agente ativo. Por quê? É menos processamento do lado do Zabbix Server. Eu desafogo o lado do Zabbix Server. Além disso, eu tenho um buffer no lado do Zabbix Agent ativo. Então, deixa o agente trabalhar e ele envia os dados. Agora, você concorda comigo? Se ficou fila porque o agente não está conseguindo se comunicar, se a gente não consegue se comunicar, a nossa base que o monitoramento está funcionando é pelo agente. Então, muita gente acha que tem um alerta aqui do agente estar indisponível, não é importante. Cara, claro que é. Claro que existem outros motivos para a gente não funcionar. Pode ser rede, pode ser firewall, beleza. Mas, meu amigo, se você instalou o agente, a métrica que está funcionando é o agente. Vocês concordam comigo? A métrica que vai coisar é o agente, mas você não precisa ficar tudo verde. Para que ficar verde? A galera, não. Aí que tá o problema. Não é aqui que tem que ser a métrica se o host está funcionando ou não. A métrica que está funcionando ou não é sua trigger de problema. Sua trigger, seus problemas tem que dizer se você tem algum problema ou não, tá? Olha só, Zabbix Agent aqui, ó, tá fora. Por que esse Zabbix Server aqui tá fora, tá? Porque, ó, Zabbix Agent is not available. Então, é essa trigger que quer dizer. Muita gente erra achando que, por estar tudo verdinho, significa que o monitoramento está funcionando. Beleza, e se esquecem de olhar o essencial. Onde mostra a saúde do seu ambiente realmente é nas triggers, não é no host availability. Até porque, olha só, que bacana, pessoal. Nós temos aqui host availability para 4 tipos de interface. Isso aqui é até tópico de outra live, mas para 4 tipos de interface.
Zabbix agente passivo, SNMP, JMX e IPMI. Beleza? O ODBC não está aqui. Então, porque o ODBC não está aqui, vocês não vão utilizar o ODBC? Não. Não faz sentido. Vocês têm que utilizar o ODBC. Só que o que vai dizer se o ODBC está funcionando ou não são as triggers. Então, por isso que existem algumas estratégias para quando a gente está configurando um ODBC, JMX, SNMP, qualquer tipo de item, criar uma trigger para você mensurar a indisponibilidade, tá? Então, é dessa forma que eu vejo. Eu acho que esse exemplo do ODBC ficou bem claro, porque ele não está aqui, mas você precisa utilizar. O HTTP agent não está aqui, mas você precisa utilizar. Dependente item não está aqui, mas você precisa utilizar. Então, você está vendo? Existem N possibilidades. Você não precisa ficar preso somente ao agente passivo, ok? Você tem como monitorar a perda de pacotes via agente? Opa, Luciana, fica disponível até amanhã, tá? No YouTube, depois vai para a plataforma. Beleza? Então, maravilha. Então, olha só, pessoal, availability, tá? Sobre o monitoramento de pacotes via agente. Não. Aí, monitoramento de pacotes, você vai ter que utilizar o Simple Check para utilizar o ICMP. Tá? Perda de pacote, não. Porque a perda de pacote é mensurada através do protocolo do ICMP. É o ping mesmo. Beleza, Guilherme? Então, geralmente, se você observar aqui, ó, nesse template, olha só, active, tal. Beleza, itens. Olha só. Vamos ver aqui, Zabbix agent. Não tem. Ó, nesse caso, nem tem. Nem tem. Então, geralmente, o que tem? Fica atrelado esse template ao template de ping, de ICMP. E aí você monitora também o tempo de resposta. Tá? Se não tiver, o que você faz? Você adiciona, você linka. É o que a gente faz aqui. Beleza, turma? Ficou claro para vocês? Ficou, né? Então, show de bola, pessoal. Essa foi mais uma live de Zabbix. A gente falou, então, sobre monitorar a diferença do Zabbix agente passivo para o ativo. Batemos um papo sobre performance, sobre qual utilizar e o porquê utilizar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima live. Valeu!